Olá, Thiago. Thiago? Ah, deu certo. Opa, Tudo bem? boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com um amigo, mais que um professor aqui, você é um amigo. Quero o seu bem com muito carinho e respeito, viu, Thiago? Agradeço. E a recíproca é verdadeira. Como, como que você está de saúde? Você está bem? Saúde física e mental, né? Porque não é só saúde física hoje em dia, não, é mental, né? Pois é, eu acho que a mental às vezes é mais importante do que a física, Porque a né? física ainda você toma um remédio, agora mental não resolve tão rápido assim não, né? É o mal da modernidade, né? É, Todo mundo é verdade. estressado, uma correria, É né? esse Instagram, é esse Facebook, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. E a vida não é isso, né, Thiago? A vida é muito mais que isso. Todo mundo tem problema, todo mundo tem problemas internos a resolver, externos também, familiares, né? Pois é, tanta coisa simultânea, né? É, não, a vida não é aquilo que vende no Instagram, né? E nem nas redes sociais. Thiago, eu tô aqui para te ajudar, viu? Com muito carinho. O que está acontecendo, Thiago? Maravilha, vamos lá. Referente aí à parte de uso capião, eu estou com um problema aqui que eu acho que a saída seria o uso capião. Eu preciso verificar se é cabível. Tá bom, tá bom. Eu comprei um imóvel e esse imóvel, na verdade, o antigo proprietário financiou o imóvel, Tá. não deu conta de pagar, atrasou as parcelas, virou uma bagunça. Aí eu comprei dele na condição de continuar pagando o financiamento e colocar as parcelas em dia. E isso está sendo feito desde então. E isso aconteceu no ano de 2016. Deixa eu marcar aqui, porque eu tenho memória fotográfica de 2016. Ô, Thiago, me fala uma coisa. Você fez um compromisso, uma promessa ou um compromisso? O contrato que você fez com ele? Eu fiz um contrato particular de compra e venda, né? De compra e venda. Elencando todos esses fatores, que a casa está parcelada, está financiada, que está com dívida, e eu tenho que colocar as parcelas em dia, e depois eu posso continuar pagando no nome dele, e o momento que eu resolver quitar ou transferir para o meu nome, eu faço isso e pronto. E assim foi feito. Tá. E aí tem umas variáveis aí que eu acho que é interessante já adiantar. Fica à vontade. Você tem a posse de fato desde 2016. Então, 4, 7 anos. É uma posse boa. E esse imóvel é urbano, Thiago? Ou é rural? É urbano, É né? imóvel urbano. Urbano. Isso. Então é imóvel E urbano. quantos metros quadrados tem esse imóvel, Eu Thiago? resido no imóvel, na verdade. Ah, você reside, que legal. Isso. Então estou residindo no imóvel. Tenho todos os comprovantes aí de PTU, das parcelas de financiamento, enfim. Então eu tenho uma série de lastros aí que comprova, sem sombra de dúvidas, que aquele contrato foi real e a posse minha é real desde então, né? Que legal, que legal. E aí, qual que é o problema que está acontecendo, que acabou chegando aí no raciocínio do uso capião? Tá. Que caiu um bloqueio na matrícula do imóvel em função de dívidas do antigo proprietário, dívidas essas que não tem nada a ver com o imóvel. Aí fizeram uma busca dele, localizaram que tem o imóvel e aí acabou caindo um bloqueio nessa matrícula. Então, houve uma penhora na matrícula, né, desse imóvel. Isso. Na verdade, não chegou nem a ser, qual que é o nome? A ser averbado na matrícula. Ah, não chegou, Thiago? Quando tira o extrato, eles falam lá, saiu lá que tem um bloqueio lá, através de deixa eu até localizar aqui qual que é o nome do documento aqui. Aí eu já te falo. Tá bom. Enfim, então aí na verdade tem duas vertentes, né? A primeira, vale a pena discutir e tentar tirar esse bloqueio que caiu na matrícula, que eu sou o terceiro de boa fé, comprei o imóvel lá atrás, etc, etc. Ou compensa entrar com o uso capião sobre o imóvel? Tá bom. Tudo que eu vou te falar aqui, Thiago, é com muito carinho, muita propriedade no assunto. Eu falo que a pior coisa que tem é um advogado, um médico, um contador, né? Ser um aventureiro e falar o que não sabe, né? O que não vivenciou. E hoje tem muito, né? Muita gente assim na internet. Meu Deus do céu. As pessoas se autoproclamam alguma coisa, né? Não tem história para contar, né? Eu oriento você nesse caso.
Eu achei aqui, ó, Show. eu só, acho que é prudente passar para o senhor, na verdade, Tá bom. que eu pedi lá no cópia da matrícula, É. na cópia da matrícula não consta nada averbado, além da própria alienação da Caixa Econômica, porém, junto com a certidão lá da matrícula, saiu aqui falando que tem um relatório de indisponibilidade de bens, que é o CNIB. Tá. E me fala uma coisa, Thiago. Hoje, você está com a conta de água e luz no seu nome, é uma casa, não é apartamento não, né? É uma casa. É uma casa. Hoje as contas de água, luz já estão no seu nome? Desde sempre, desde lá de trás. Legal. E me fala uma coisa, internet, você também, né? Internet, tudo no seu nome nesse endereço, né? Sim, sim. Então, Thiago, o que eu vou te falar com muito carinho, você tem que fazer o quê? Primeiramente, o uso capião. Em primeiro lugar, o uso capião. Por que o uso capião? Porque você pega um juiz, hoje nós temos muito juíza fraco, ruim mesmo, ruim de serviço. Não conhece o assunto, põe na mão do assessora, quer bater meta do CNJ, se livrar da ação. É uma realidade do nosso país. Então, você pega um juiz ruim, ele vai arrumar pelo em ovo para você perder a ação e julgar de forma antecipada e se livrar da ação. É isso, né? E ele ou ela fica bonito na história, como, olha, meu cartório é rápido, decide rápido. Não é que decide rápido, decide mal, decide nada, né? Então, tem uma lógica. A gente tem que fazer uma coisa e depois outra. É que nem, sei lá, que exemplo que eu vou usar, mas que o carro, né? Dizem, eu estava conversando com um rapaz do posto, estava falando que tem um jeito certo de lavar um carro, né? É de cima para baixo, porque se você passar a luva no pneu e depois vai passar no meio do carro, você risca o carro, né? Eu achei interessante o exemplo que ele me deu, eu achei ele didático. E a mesma coisa no seu caso, você faz uma ação possessória, e aí, você vai atrapalhar seu uso capião? Então, o contrário, não que o embargo de terceiro seja uma possessória, porque não é considerado uma possessória, mas você pega um juiz ruim ou juíza, ele faz essa confusão, ele vai achar que é uma possessória, vai achar que a posse não é mais mansa e pacífica. Então, diante da posse maravilhosa que você tem, 4, 7 anos de posse, esse imóvel ultrapassa 250 metros quadrados? Ultrapassa. Você tem outro imóvel no nome, a nível Brasil? Eu fiz pintorias no imóvel também quando adquiri. Expandi, fiz mais cômodos. Então não é assim, o simples uso do imóvel da forma que estava, não. Eu acabei reformando o imóvel e ampliando o imóvel. Imagino. Mas não tem problema. Eu orientaria, com muita propriedade no assunto, faz uso capião primeiro, uso capião judicial, usa a súmula 237 do Supremo. O que é isso? Você vai usar o uso capião para se proteger. Claro que é para regularizar o imóvel, mas primeiramente é para se proteger, para blindar. Feito esse uso capião, eu usaria o 1238 do Código Civil. Eu faria de 36 espécies, eu faria o uso capião do 1238, a menor espécie que tem. Faria o uso capião do 1238 do Código Civil, usaria a súmula 237 do Supremo, que é uma súmula que fala que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa, e eu também usaria o quê? Usaria o enunciado 492. Enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Ou seja, você está blindado, está protegido, aí você pode, depois desse procedimento, pensar no embargos de terceiro para tirar essa penhora da matrícula. Mas depois que o seu uso capião estiver bem instruído, bem feito, você deve. Faz o uso capião e vai acompanhando o processo lá. Se sair uma ordem de asta pública, alguma coisa assim, aí você aparece com embargos. Se nada aparecer, só ficar essa penhora, vai no uso capião quietinho. Você vai ganhar ação com base no uso capião, você vai ganhar. Entendi. E nessas características, que é um imóvel urbano, acima de 250 metros, qual que é o prazo para poder requerer o uso capião? No Brasil, nós temos 36 espécies de uso capião. Então, professor Júlio, eu tenho que ter 5 anos para fazer uso capião, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Não é verdade, é muito mal explicado isso na internet, na faculdade de Direito. Nós temos no Brasil alguns institutos, como a soma da posse. Então, você pode fazer uso capião no seu nome com um dia de posse, um mês de posse. Basta você usar a posse de quem você comprou. Nesse caso, para você, seria perfeito usar o quê? A posse sua mais a posse de quem você comprou. O seu uso capião teria que ter o quê? A tese da posse
comprada, ou seja, a soma da posse, e também a tese da posse complementar ou suplementar. O que é essa posse complementar ou suplementar? O uso capião, isso não ocorria há 10 anos atrás, mas hoje sim, está pacificado e é o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça que decidiu essa questão, inclusive a terceira turma. O prazo para uso capião ele pode ser completado no decorrer do processo judicial, isso é fantástico. Nós temos um julgado que se tornou uma jurisprudência no Brasil todo. Então você vai usar a posse somada de quem você comprou. Você vai usar a posse complementar. O juiz lá na frente, a hora que ele for julgar, ele vai falar, opa, o Thiago tem 7 anos de posse, essa ação durou 3 mais 7, 10. Uso capião para moradia habitual 10 anos, ele nem precisa da posse somada, entendeu? Você vai ganhar sem precisar da posse do outro. Agora vamos dizer que o juiz olha e fala, não, já faz um ano esse uso capião, já estou para julgar. Ele não tem, ele tem 8 anos, são 10 que ele precisa. Ah, mas tem a soma de posse, ele provou a posse que ele está somando, então vou dar a procedência da ação. Esse é o julgado 13.61.226, é possível fazer isso, viu, Thiago? Entendi. E aí, no caso, ou seja, o prazo para o uso capião urbano seriam 10 anos. 15 anos, aí o parágrafo único, você cai de 15 para 10 porque você tem moradia habitual. Só que é uma ilusão, né? Não é 10 anos que você precisa ou 15. Porque cabe a soma da posse, que está totalmente pacificada no Brasil, e além da soma da posse, cabe a posse complementar, né? Ou seja, a posse no decorrer do processo. Então, em regra, não é que você precise ter essa posse, né? Então, na verdade, você tem que ter a posse. De um jeito ou de outro, você tem que ter a posse qualificada. Né? E aí, a somada que você disse lá, na verdade, é dos direitos de quem eu comprei. De quem você comprou. Olha que interessante. Entendi. E aí, no caso, isso é comum, viu? Isso, na verdade, Thiago, não é algo, será que o juiz vai entender? Não, tem que entender, né? Está pacificado no Brasil. Eu acabei de ganhar uma ação de uso capião onde o meu cliente tinha 1 ano de posse. Como eu ganhei no ano passado, o sujeito tinha 46 dias de posse. Ele ganhou a ação de uso capião. No Brasil, o Código Civil, nós temos artigos, fundamentos no Código Civil, eu posso somar a posse. A soma da posse ela pode ser originária ou derivada, entendeu? Originária seria o quê? Originária é um exemplo. O pai, você tem um pai, uma mãe, um tio, ele cede a posse para você, de forma não onerosa. Né? Então você recebe a posse, normalmente dos ascendentes, como se fosse uma doação. A gente não pode usar esse nome porque é uma outra transação imobiliária. Então você recebe a posse, pronto, uma posse, soma de posse originária. No seu caso, não. No seu caso, é uma soma de posse comprada. Se é comprada, é onerosa. Também dá para somar a posse. Então, nós temos a soma da posse originária e a soma da posse derivada. Por isso, no Brasil, as pessoas podem fazer uso capião com 1 dia de posse, 1 mês, 1 ano. E fazem, viu? Fazem e ganham. Você sabe que tem muito investidor que ganha milhões, né? Tem uma construtora que eu advogo há anos, eu advogo no Brasil todo em relação ao direito imobiliário. Não só advogo como dou aula. A construtora, o ano passado, faturou 2,5 milhões. Nunca construíram, Thiago, uma parede. Só tem construtora no KNAI só, né? A razão social. Porque o negócio deles é comprar imóvel irregular, irregularizar e vender regularizado, ou vender a posse. Por isso eu estou te falando, a soma de posse é fantástica. Dá para você regularizar com muita facilidade e muita segurança. E nesse caso aqui específico, a posse já começa desde a compra do terreno. A posse já começa, desde a compra do terreno. Deixa eu até verificar aqui. E agora o grande segredo que eu quero te contar, quando você alega a soma de posse, você não pode, é claro que vai provar a sua posse, mas é importante provar a posse do outro, né? Quando eu uso a tese da soma da posse, eu preciso provar a posse do outro. Então, tanto é que tem um enunciado, o 494. A soma da posse, eu assumo os vícios da posse do outro. Então, você não pode esquecer, esse é um erro muito comum que eu falo para os advogados que eu atendo aqui, é você usar a tese da soma da posse e esquecer, né, de somar a posse do outro. Não pode, entendeu? Entendi. Por exemplo, no caso, a posse do outro, a escritura que ele comprou o lote, onde foi construída a casa, isso daí é um comprovante, sem sombra de dúvida, da posse. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida é. Deixa eu ver qual foi a data. Também foi em 2016. Então, o tal de somar a posse do antigo proprietário não vai agregar muito prazo, não. Que, na verdade, a prática do negócio foi o quê? Mas a gente precisa pouquinho, né? Na verdade, você tem 7 anos de posse.
6, 7, 8, 9, né? 9 anos de posse. Nossa, tem bastante. 9 não, 4, 7 anos de posse. 7 anos, a gente precisaria de 3 anos de posse. Esses 3 anos a gente precisa bater as contas. Ou precisa ser somado, ou usar a posse complementar. Quanto tempo de posse ele tem? Antes de vender para você. Porque eu não posso somar a posse em efeito cascata, só para o antecessor, entendeu? Só o antecessor direto. Só o antecessor direto, quem vendeu a posse mesmo. Tá, então eu achei aqui a escritura da verbação da construção. É. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Quem te vendeu a posse, será que tinha 3 anos de posse? É o que a gente precisa. Se tiver, ótimo. Tudo bem que nós temos a tese da posse complementar. Mas se tiver, ajuda. Vem mais uma, né? Você tem as duas, né? Você tem mais segurança ainda. Com certeza. E aí que você falou, na verdade, é que são 15 anos, mas dá para reduzir para 10, é isso? Isso. Na verdade, o uso campeão no 1238 são 15 anos. Já foi 20 aí no antigo código. 15 anos. Quando você prova a moradia habitual, você mora no imóvel, ou você faz instalações, investimentos nesse imóvel, de 15 cai para 10, entendeu? Como assim investimentos desse imóvel? Um exemplo, você aluga, você faz investimentos, deixa alguém morar, empresta, mas você faz investimentos, você faz manutenções, benfeitorias. Você fez também. É que no seu caso é mais fácil provar a posse direta porque você mora, né? Então, e aqui só tem uma variável aqui que talvez possa ser um problema, mas se for dá para omitir. Nesse período, 1 ano, eu acabei me mudando de cidade e aluguei a casa e com o dinheiro do aluguel eu paguei a outra casa na outra cidade. Entendi. Então eu fiquei 1 ano fora, aluguei o imóvel e depois agora eu voltei para o imóvel, agora eu estou no imóvel de novo. Até para te tranquilizar. Até para te tranquilizar em relação a isso. Infelizmente, né, a Faculdade de Direito ela ensina 2 espécies de uso capião. É verdade. E tem muita gente falando bobagem na internet. Mas tem, né? Orientações, a pessoa se forma em Direito e já quer dar orientação. Então tem muitas orientações erradas. E uma das orientações mais absurdas que eu escuto é isso, né? Ah, você saiu do imóvel, você perdeu o direito de fazer uso capião. Não existe isso, né? Na verdade, a posse para o uso capião ela tem que ser qualificada. Ela tem que ser direta ou indireta ou alternada. Direta, você mora. Quando você saiu do imóvel, você alugou. Então, você continua tendo a posse indireta. E mesmo que o imóvel ficasse fechado, ela era alternada. Né? Então, ou seja, mesmo que isso venha à tona no processo, você vai ganhar a ação do mesmo jeito. Porque a posse qualificada para uso capião ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então, nada que vai te atrapalhar. Fique tranquilo. Mesmo porque essa informação não precisa nem ser levada. Mas se for levada ou vir à tona no processo, não atrapalha o seu direito em nada, viu? Eu acabei de localizar aqui, ó, a gente está conversando, estou procurando aqui no celular. Na verdade, a data que passou a escritura, que saiu o financiamento para o antigo proprietário, é de 2014. Então, 2014. Ou seja, ano que vem completaria 10 anos. Legal, hein? Então você tá tranquilo. Que legal. Então, nisso daqui. Então, ou seja, a escritura, por exemplo, a prova que a posse do antigo proprietário, a escritura do terreno no nome dele já é uma prova incontestável. Uma prova. E outra coisa, além disso, pode juntar a declaração. Então você pega conhecidos seu, né? Conhecidos que você confie, que possa assinar uma declaração. Uma declaraçãozinha que tem copia e cola, modelo aqui no escritório, eu mando para você. Você assina essa declaração, a pessoa vai assinar reconhecendo que você comprou a posse de fulano. E a pessoa vai olhar o contrato, né, se você quiser mostrar, se precisar. Então dá para provar com outros meios. Se não quiser fazer isso, pode pedir até uma audiência de instrução e julgamento. Não que o juiz vai marcar, mas pode pedir também. E aí um detalhe, por exemplo, o processo todo se iniciou com um terreno. Tá. A pessoa comprou o terreno, financiou na Caixa Econômica e construiu. No caso, o uso capião de terreno e da casa construída, as duas coisas são a mesma coisa ou não? É a mesma coisa. Na verdade, o uso capião nós fazemos no terreno.
O terreno para nós que somos da área é o imóvel, né? Então não importa o que seja incorporado no terreno, será que tem um sobrado, uma casa? O uso capião é da matrícula. Então, independente do que você tem dentro desse terreno, o uso capião é do terreno e o que incorpora esse terreno, entendeu? Então, na prática, ele financiou o terreno em 2014, passou a escritura para o nome dele em 2014, com a alienação junto à Caixa Econômica. Então, a partir de 2014, ele tinha posse daquele imóvel. E a partir daí, ele construiu a casa, fez isso, fez aquilo, aí me vendeu, eu terminei a casa, ampliei a casa, então tudo se soma, não tem nenhum complicador em tudo isso. Não tem. Pode ficar em paz, porque não tem, não. E às vezes a gente cria, né, cria um monstro dentro da nossa cabeça, né, porque tem muita informação errada na internet, no Google, né, então, mas não, fique em paz, você tem a posse qualificada para todos os efeitos, tem que ganhar sim a ação do escapeão com facilidade, né? E aí, no caso, por exemplo, o terceiro lá que está tentando penhorar esse imóvel, que já está penhorado, o nome técnico dele, o que ele é? Ele é você falou embargante? Na verdade, por isso é importante você fazer, né, esse uso capião, porque você vai se blindar, vai se proteger, vai regularizar. Se você vê que a coisa lá ficou feia, estão sabendo utilizar, aí a sua saída qual que é? Aí sim, é fazer uma ação que chama embargos de terceiro para falar, ô juiz, eu tenho a posse exclusiva, tem até uso capião também, por favor, tira essa penhora do meu imóvel, entendeu? Então, mas esse terceiro que está tentando colocar uma penhora, qual é a qualificação dele lá junto ao cartório? Então, na verdade, com você não é nada, né? Ele é credor, né? Ele é credor credor contra o devedor que tem a propriedade. Você é possuidor, entendeu? Quando você ingressa com embargos, qual que é a sua função? Você fala, eu sou possuidor, eu sou terceiro nessa relação, não quero saber o que está acontecendo entre vocês, mas eu não quero que bloqueie meu imóvel, entendeu? Mas o imóvel, que na verdade não está, a escritura não está no meu nome, e o contrato de financiamento também não está no meu nome. Isso mesmo. Por isso você faz o uso capião e posteriormente o embargos, que você consegue, através do uso capião, provar a sua posse, que é real. E aí esse uso capião, ele vai ser só contra os terceiros credores, não contra a Caixa Econômica, que é... Na verdade, Thiago, o uso capião não é contra ninguém, viu? O uso capião não é litigioso, não é uma ação que nós vamos fazer contra fulano, ciclano, não. O uso capião é uma ação que a gente está batendo na porta do Poder Judiciário, está falando, judiciário, eu tenho a posse há 7 anos, quero somar, eu quero complementar ela no decorrer da ação e quero me tornar dono. Um dos maiores erros dos advogados que fazem tudo, o chamado clínico geral ou os falsos especialistas, é colocar na ação do uso capião o réu, né? Não tem réu. Você vai pedir a citação dos confrontantes, o último proprietário que consta lá direito, lado esquerdo, fundos, o último proprietário que consta na matrícula, né? Então, você vai pedir a citação, mas isso não quer dizer que a ação tenha réu, né? Não é em contra ou em face de alguém, entendeu? Entendi. Mas aí esse terceiro que entrou com esse bloqueio lá na matrícula, além da Caixa Econômica, ou melhor, vamos falar da Caixa Econômica, eu estou entrando com o uso capião. Tá. Existe o uso capião contra a instituição que alienou o imóvel? Isso não existe, né? Não existe. Na verdade, ele não poderia fazer uso capião se tivesse um financiamento imobiliário, né? Mas você não, você é o possuidor, você comprou a posse dele, né? E você está fazendo uso capião porque você tem a posse de fato. Então é uma outra história. Você pode fazer, entendeu? Isso, então, mas na verdade, vamos pensar, existem duas coisas. Tem primeiro a alienação do banco que emprestou o dinheiro para ele construir a casa, que está lá, beleza. Depois vem os terceiros credores do antigo proprietário que descobriram esse imóvel ainda no nome dele e estão tentando colocar uma nova penhora sobre o imóvel. Com o uso capião, o que eu consigo eliminar? O terceiro credor, que não tem nada a ver com o imóvel, esse de cara, ele consegue sair da conversa. Na verdade, o uso capião se elimina todo mundo, né? Porque o uso capião, como é uma forma originária da propriedade, você, com base nos requisitos posse, mas pacífico e animus domini, você está transformando o que você tem, que é verdade, é real, é uma posse fática, você está transformando em propriedade, entendeu?
alienação fiduciária. Tudo, né? Na verdade, o que você está fazendo? Ó, juiz, eu sou proprietário agora. Agora, se existe uma dívida entre vocês, se existe alguma situação, vocês que se resolvam, entendeu? O imóvel é meu, a posse. Então eu quero tirar dessa briga, dessa jogada. Vocês que se virem aí. É mais ou menos isso. Entendi. É que nem você falou, o tal do Google, antes de nós chegarmos nessa conversa, a gente já pesquisou no Google, eu já dei uma olhadinha. Eu vi lá que teve alguns julgados lá que não promove o uso capião contra o banco, por exemplo. Senão vira. Mas é diferente, né? O que acontece muito? É fogo. O sujeito vai lá e financia o imóvel. O Itaú, Santander, Caixa, Bradesco. E aí ele faz uso capião. O nível da advocacia, como qualquer profissão, está tão ruim. Eu acho que todas as profissões, né? Todas. Eu fui levar minha filha no médico, a médica começou a digitar no Google. Aí eu fui educadamente, fui embora, com todo respeito, mas o nível está muito ruim. As pessoas só pensam em ganhar dinheiro, mas não querem estudar, não querem se atualizar, querem fazer um curso na internet e já ficar craque no outro dia. As pessoas, mudou, as coisas mudaram, as pessoas caem em golpe, porque a gente cai no que a gente acredita, né? É imediativismo que chama, né? As pessoas querem, da noite para o dia, mudar as coisas. Então a gente vê muitas ações, infelizmente, advogadas, não sei se está atrás de dinheiro, se não é atualizado, que ingressam com ações contra não, né? Com uma pessoa que tem um financiamento imobiliário. Essa ação ela vai perder, tem súmulas, tem julgados, né? Mas você não, você é um terceiro, você não tem nada a ver com financiamento imobiliário. Quem deve para a Caixa ou para qualquer outro banco é a pessoa. Por isso o seu uso capião não tem nada a ver com financiamento e alienação fiduciária, entendeu? Entendi. Então, a alienação fiduciária é entre a instituição e o antigo proprietário. Exatamente isso. Eles que vão se virar. Se vai virar ação de execução, você é um terceiro que tem a posse já durante muitos anos, né? Então você não quer perder o que você tem, a posse. O direito brasileiro te dá a possibilidade de você recuperar, né? E no caso, por exemplo... Recuperar não, transformar, né? A posse em propriedade. Esse contrato que eu tenho, então, de compra do imóvel, esse contrato, ele reza que o imóvel estava alienado. Mesmo constando isso no contrato, eu consigo sair fora da discussão entre o banco, no caso a Caixa Econômica, e o antigo proprietário? É exatamente essa estratégia. Quando você faz uso capião e amanhã ou depois, se precisar fazer um embargos, o que você quer? Você está saindo fora, falou, não tem nada a ver com isso, vocês que se resolvam, exatamente isso. Entendi. Então, mas mesmo eu tendo ciência que eu comprei o imóvel com aquela dívida, com aquela alienação, mesmo assim eu consigo isso? Mesmo assim. E te falo mais, Thiago, é a única tese que você tem que não seja uma aventura jurídica para tentar resolver o problema e dar certo, né? Porque se você não faz nada, você corre o risco de um imóvel a leilão, né? Não sei como não foi, a asta pública. Deve até ter ido, e às vezes você nem sabe, né? Não, a asta não teve por conta do seguinte, a alienação contra a Caixa Econômica, que é o que colocou o dinheiro do antigo proprietário construir, eu estou pagando esse tratamento. Então, esse daí não está inadimplente. Então, na verdade, você assumiu a dívida, né? Exato. Entendi. Então, não existe parcelas em atraso, né? Vamos dizer assim, né? Exato. Do financiamento, do financiamento não. E aí essa questão aí do terceiro que está procurando bens em nome do antigo proprietário aconteceu há pouco tempo. Na verdade, aconteceu em março desse ano. Tá. Entendeu? Então, ou seja, esse terceiro poderia até ter requerido o leilão desse imóvel, mas só que foi muito pouco tempo e isso não aconteceu. Isso é terrível, porque se o imóvel vai a leilão, nossa, para você é uma dor de cabeça, né? Porque quem arremata o imóvel no leilão faz o registro da carta de arrematação. Aí essa pessoa passa a ser proprietária. Ela vem babando, né? Ela vem com uma ação contra você chamada ação de missão de posse, para tirar você daí. Por isso, o que você tem que fazer o quanto antes? Faça o seu uso capião, para você se resguardar, se proteger. Você vai usar o seu uso capião não só para regularizar o imóvel, para transformar esse imóvel, essa posse, né, em propriedade, mas você vai usar esse uso capião para se defender. E me fala uma coisa, e falta muito para quitar esse imóvel? Falta acho que mais uns 15 anos ainda. Entendi. Por que eu falo isso? Aí, na verdade, o
que eu queria fazer mesmo era o quê? Transferir o financiamento para o meu nome, só que na hora que eu fui ver isso, aí descobri que tinha processos contra o antigo proprietário, e um desses processos resultou nessa tentativa de bloqueio lá na matrícula da casa que já estava alienada. Entendi. Porque esse fator do financiamento, ele te atrapalha. Você pega um juiz, uma juíza que não é atualizado, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não existe financiamento com a Caixa, então esse imóvel eu entendo que é da Caixa. Não que seja, a jurisprudência atual alterou, mudou isso, né? Mas como existe uma dívida com a Caixa, você pega um juiz que não quer, ele prefere ficar em cima do muro, você corre o risco de perder a ação. Então, é ruim. Se o imóvel estivesse quitado, até no primeiro momento achei que já estava quitado, era o melhor dos mundos, né? Porque aí não tem a dúvida que você tem sucesso na demanda. Agora, financiado, né, em nome de terceiro, é ruim, é ruim. É ruim porque pega um juiz, uma juíza que não lê direito o processo, não dá atenção especial ao processo, ele julga da forma mais simples, né? Ele vai pegar a jurisprudência mais fácil que tem e vai falar, não, a Caixa é imóvel público, não pode fazer uso capião. Não tem nada a ver com a Caixa, né? Mas no meu caso aqui, por exemplo, se mesmo que eu conseguisse um uso capião aí contra a Caixa Econômica, para não pagar ela iria atrás do antigo proprietário e eu não quero problema para o antigo proprietário. Nessa situação, é ruim, é uma situação ruim. O ideal para você fazer uso capião e fugir dessa situação de risco era quitar, né, esse financiamento. Eu sei que é difícil, é muito dinheiro, 15 anos, mas se fosse possível, era o melhor dos mundos, porque o imóvel quitado, acabou. Aí você teria uma segurança para fazer o capião. De esse imóvel e no meio do caminho entrar essa outra penhora de forma efetiva. Que pelo que eu entendi, essa outra penhora ainda não entrou de forma efetiva, que não foi averbada na matrícula. Na verdade, depende do entendimento do cartório, né? Quando o judiciário manda para o cartório, dificilmente um cartorário vai segurar, vai falar, não faça a averbação. Ele faz, né? Ele não cumprir na ordem, porque o cartório também é o Tribunal de Justiça, indiretamente, né? Mas é uma situação que não sei até quando vai segurar essa... Provavelmente tem cartório que faz o quê? Ele segura a averbação, o nome é averbação, porque já tem um bloqueio, né? Então ele segura. Mas não é todo cartório que faz isso, não. Entendi. Mas então, em termos práticos, se somar desde a época que o antigo proprietário comprou o terreno, já temos os 10 anos. Ou melhor, já esses 10 anos se completam o ano que vem. Ótimo, já tem os 10 anos. E então, aí que o senhor falou, então na verdade eu posso ter o meu tempo de posse, mais o tempo de posse do antigo proprietário e mais o tempo do andar do processo propriamente dito. Pode sim, pode sim. Você tem essas duas saídas, né? A soma da posse ou a posse complementar para chegar no que você precisa e ganhar uso capião. Não, as três coisas não podem acontecer? Pode ser cumulativo, pode ser cumulativo, né? Pode ser cumulativo, sim. Então, essas três variáveis, elas podem ser utilizadas em conjunto, então? Pode sim. Pode sim, são, né? Na prática são utilizadas muitas vezes, né? Então, na verdade, eu já devo entrar com essa ação de uso capião agora, já imediatamente, mesmo que ainda não tenha se completado. Um fator importante. Por que o uso capião? O seu uso capião é um uso capião diferente. Muitas vezes a gente pensa na ação no sucesso da demanda, né? Tem que ganhar. O seu uso capião, eu sei que você quer ganhar, claro que a ideia de uma ação é sempre ganhar, mas a chance de dar errado, se pegar um juiz ou uma juíza e entender a história errada, não conseguir identificar a realidade da história, é grande. Mas isso para você não é ruim, porque enquanto o uso capião estiver em andamento, é uma ação que tem durado de 1 ano e meio a 3, você está protegido. É um escudo protetor que você usa. E se precisar amanhã depois de embargos de terceiro, você conseguiu criar um respaldo para que você consiga utilizar o embargo de terceiro com plenitude, entendeu? Mas, então, para simplificar a vida do juiz, por exemplo, quando chegar o momento dele realmente julgar, esse imóvel já teria que estar quitado, a única coisa que venha a existir seria o terceiro interessado, não mais o banco que concedeu o dinheiro que ainda tem dívida. Eu sei que é difícil, mas esse uso capião para você sair desse cenário de insegurança em relação à procedência do pedido, tudo bem que você distribuindo a ação de uso capião, você está utilizando em matéria de defesa. Então, se você perder a ação, não tem problema, porque não vai ocorrer o transjulgado.
O gostoso, o interessante do uso capião, que não é uma ação que você perdeu, acabou, nunca mais você pode fazer. Você perde hoje, transitou em julgado, você pode fazer outra, né? Então, o uso capião não é uma ação que é uma vez só, você pode usar diversas vezes para conquistar o que você quer. Esse uso capião, ele é mais importante para você que você vai usar ele como matéria de defesa. Matéria de defesa, para se defender. Né? Se esse imóvel for leilão, alguma coisa assim. Porque quando ocorre a penhora de um imóvel, qual que é o próximo passo? O outro pedir a adjudicação do imóvel, né? Ou seja, ele transfere para ele, do devedor para o credor. Ou ocorre o leilão, que é a asta pública. Quando você tem o uso capião em andamento, você usufrui da súmula 237 do Supremo. Você consegue se defender, se proteger com o uso capião. Então, esse uso capião, a ideia dele é ganhar ação. Claro que é ganhar ação. Mas mais que isso, é se defender. Porque para ganhar ação com facilidade, o ideal é quitar esse imóvel para não ter um julgamento ruim, né? O juiz vai fazer confusão. Normalmente, em primeiro grau, vai fazer confusão. Entendi. Mas e se eu já, vamos dizer, conseguir o recurso, quitar esse imóvel hoje, vamos dizer assim, dou entrada no processo sem ter mais alienação do imóvel, tendo apenas o terceiro que está tentando bloquear lá por dívidas do antigo proprietário. Aí é deixar esse bloqueio cair na matrícula que ele vai derrubar depois através do uso capião. Seria isso? Na verdade, seria o melhor dos mundos, né? Se você consegue quitar no decorrer da ação do uso capião antes da decisão, acabou, ocorreu tem até um termo que é utilizado, né? Existe o termo da convalidação, que é muito utilizado, e tem o termo que é da desafetação. Ocorreu a desafetação, não há que se falar em imóvel público, porque já passou para o sujeito que financiou. E aí você tem o uso capião só para corrigir isso, né? E aí uma estratégia, eu dei uma pesquisada, posso estar errado, às vezes vai ter uma informação correta aí, que quando nós quitamos o imóvel que está financiado, o cartório ele não é comunicado automaticamente. A Caixa Econômica ela dá um termo de quitação, aí o interessado que tem que ir lá e fazer essa averbação. Tá certo, isso é verdade. É isso mesmo. Infelizmente o Brasil melhorou muito, né? A pandemia acho que fez todo o país melhorar, o mundo melhorou bastante em relação à tecnologia, mas ainda é bem atrasado. Você quita o imóvel, demora para aparecer essa informação. Por quê? Porque não é nada automático, né? O ideal é pegar... A alienação fiduciária, a regra é que fosse automático, né? O banco já dá baixa, acabou, mas demora. Se você não ligar, às vezes, na ouvidoria, fazer reclamação, pedir, você mesmo correr atrás, muitas vezes não acontece nada. A prática e a teoria é muito diferente, né? Mas na prática, isso aí, nesse caso nosso, acaba ajudando. Por quê? Que se eles dão um termo de quitação, mas não vai para o cartório de forma automática, eu posso pegar esse termo de quitação, colocar no processo de uso capião e demonstrar que a única coisa que existe hoje lá são os terceiros contra o antigo proprietário e aí eu evito que caia mais coisas na matrícula. Porque o pessoal, na hora que eles vão tirar o extrato da matrícula, olha que já está alienado, eles nem perdem tempo tentando bloquear uma coisa que já está bloqueada. O fator é você se proteger, né? Você não pode, porque você vê, o maior prejudicado é você, sem dúvida nenhuma. Você mora no imóvel, você paga as prestações. O devedor já assumiu, né? Não sei se você tem contato com ele, mas já está ruim a situação, já está difícil, já vendeu. É ruim, esse tipo de transação é bem complicado, precisa tomar cuidado. Tem um caso que me chama a atenção de uma cantora sertaneja aqui, que eu fiz faz uns 4 anos. Ela comprou um imóvel de uma amiga, contrato de gaveta também, só que a amiga não pagava, ela não ficou com a obrigação de pagar, a amiga ficou de quitar o Bradesco e não quitou. O que aconteceu? O imóvel foi a leilão, alguém arrematou, essa pessoa entrou em contato, ela falou, não vou sair do imóvel. Aí ingressou com uma ação de missão de posse. E a mãe dela descobriu um Alzheimer, né, infelizmente, e ela queria ganhar tempo. Ela queria ganhar tempo porque não tinha defesa, não tinha o que fazer. Eu falei para ela, eu sou muito sincero, falei, nós podemos ganhar tempo, mas uma hora você vai sair. O juiz vai dar a emissão da posse. E ela falou, professor Júlio, se a gente conseguir ganhar 2 anos, pelo menos minha mãe, até que ela atinja o Alzheimer, né, uma situação mais complexa, pelo menos ela está aqui. Eu quero muito que ela fique nessa casa, porque senão vai piorar essa situação dela. Fizemos a ação, conseguimos segurar através do embargos. Ela ficou quase 1 ano e meio, na verdade bateu quase 2 anos, e infelizmente ela teve que sair do imóvel. E ainda teve uma questão, o filho estava fazendo direito,
Ele falou, mãe, eu falei com o professor da graduação, tem como fazer isso? Falei para ela, né, o nome, o real dela, Juliana, não faça essa ação, porque você vai perder e você vai pagar sucumbência. Não tem remédio para resolver isso. Uma ação de nulidade de um leilão que foi bem feito, você vai inventar uma nulidade? E aí ela foi na onda do filho dela, perdeu a ação, teve que pagar um valor absurdo de sucumbência. E aí o que aconteceu? Ela me agradeceu pela sinceridade, ela viu que eu não fui vendedor de ações, né? Ela viu, conheceu o meu caráter, que é o que a gente busca ser, né? E ela foi induzida a erro pelo próprio filho, porque estava fazendo direito. E tem aquele negócio, a pessoa que está fazendo direito acha que sabe tudo. Não existe isso, né? Que nem um médico, tem várias áreas diferentes, quem faz tudo não faz nada. Então, por que eu estou te falando isso? Porque o seu caso ele é complexo, né? Precisa tomar cuidado, é um caso complexo. Você vai fazer o campeão para se defender. Para você ganhar os campeão com mais tranquilidade, o ideal é você conseguir quitar antes da decisão, porque aí você teria paz, né? Porque se você não quitar esse imóvel antes do juiz julgar, você pega um juiz fraco, ele vai fazer o quê? Ele vai falar que não, que o imóvel da Caixa não cabe os campeão, você entendeu? Ele não vai ler direito, ele não vai ver que o imóvel desafetado cabe os campeão. O imóvel pode ser público, uma vez que ele foi público, mas não, na cabeça dele é público, então corre o risco de você perder a ação. Precisa tomar cuidado. É uma ação complexa, hein? Entendi. Mas se conseguir quitar isso daí até a decisão, aí é um processo, processo mais tranquilo. Aí mais tranquilo. Mais tranquilo porque, de fato, você vai conseguir tirar esse vínculo da Caixa. Deixar claro que a Caixa não tem nada mais a ver. Né? Então, fica mais fácil para o juiz ou a assessora julgar bem. Entendeu? E uma outra coisa. Qual que é o documento que eu tenho que ter do antigo proprietário comprovando que, além dele estar me vendendo o imóvel, ele também está me vendendo o direito de posse que ele tinha aqui? Uma coisa já é automático com a outra ou não? Não. Na verdade, no Brasil, corretora, muitos advogados, tem corretora que é muito menor que advogado, né? Conhece mais. Tem muito advogada que não tem nível para advogar. É a realidade do país, acho que todos os países é assim, né? Mas o contrato correto quando eu compro a posse, o imóvel irregular, é cessão de direitos possessórios e afins. Esse é o contrato correto. Quando eu compro através de cessão de direitos possessórios e afins, legal. Eu estou comprando a posse, quem está vendendo tá vendendo a posse. Tem tudo para dar certo. O problema é que as pessoas, tudo é compra e venda. E compra e venda, a gente precisa tomar cuidado. Porque compra e venda, eu tenho que seguir o artigo 108 do Código Civil. E o que é o artigo 108? Eu tenho que fazer por escritura pública. Eu tenho que fazer por tabelião de notas, entendeu? Entendi. O contrato de compra e venda normal teria que ser registrado, então? Teria. O contrato de compra e venda acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser feito por escritura pública, senão não vale nada. Agora, quando você compra a posse, aí não. A posse, você está comprando imóvel irregular, então é cessão de direitos possessórios. Você consegue fugir dessa regra, entendeu? Mas aí esse contrato de compra e venda que teoricamente não tem valor, mas ele serve como comprovante de compra da posse do imóvel? Ele serve. O ideal é que fosse feita uma cessão de direitos possessórios. Quando você comprou a posse. Quem te orientou, né, ou você pegou no Google, não sei o que você fez com muito carinho, mas te orientou errado. O tipo de negócio que você fez é cessão de direitos possessórios e afins. Então, o contrato correto era esse, porque ele teria validade, né? Ele seria um contrato com uma segurança jurídica maior. Não era para ser compromisso, promessa, compra e venda, né? Se esse contrato de compra particular que não está registrado, se com ele eu consigo já trazer os direitos possessórios... Consegue. É que o problema qual que é? Se fosse cessão de direitos possessórios, você estaria em uma situação mais tranquila. Como é um contrato de compra e venda, promessa, aí vai depender de um juiz. Você pega um juiz mais conservador e fala, não, por que você fez esse contrato particular se a transação foi acima de 30 salários mínimos? Tinha que ser feita por escritura pública. Então você corre esse risco, entendeu? Você corre esse risco. Mas, por exemplo, hoje, se eu pegar o antigo proprietário e ele assinar um contrato, um termo, vendendo a posse, né, nesses termos que o senhor colocou, mesmo assinando com data de hoje, tem valor isso? Você pode fazer até retroativo, né? Pode fazer. Você faz um aditivo. Um aditivo dizendo que para um lapso constou compra e venda, mas na verdade cessão de direitos possessórios e afins. Poderia fazer um aditivo. Agora, eu não sei o teor de confiança, a amizade que você tem com o comprador, mas se, um exemplo, consegue quitar, né? Você consegue quitar isso
Nem de uso capião você precisaria fazer. Você poderia fazer o quê? Você poderia... Vai passar para ele e ele transfere para você. Se ele enrola e não transfere para você, você poderia fazer contra ele uma abdicação compulsória, entendeu? Não, mas o problema é que tem credores terceiros cobrando ele. Entendi. É aí que está o problema. Você quer pular ele de certa forma, né? Não. Ele, na verdade, não é o problema. Eu tenho um relacionamento bom com ele, não tem problema. O problema é que o contexto macro é o quê? Ele quebrou, por isso que ele vendeu a casa. E quando ele vendeu a casa, ele deu cano também em várias empresas, inclusive outros bancos, que não tem nada a ver com a casa, foi empréstimo, coisa alheia, não tem nada a ver com a casa, e ele não honrou os compromissos, aí os bancos executaram ele. E agora colocaram, eles estão querendo penhorar essa casa, entendeu? Eu estou tentando entrar com a penhora nesse imóvel que já está... Eu faria o uso capião para me proteger, porque o maior interessado em não perder a posse é você, né? Não pode, é sua família, é você, é sua casa, sua residência. Então eu faria o quê? Eu faria uso capião para usar a súmula 237, e aí eu ia tentar, se eu conseguisse quitar esse imóvel, para poder ter uma oportunidade de ganhar com mais facilidade, excelente. E você teria tempo para isso, porque esse uso capião vai durar um ano e meio a 3 anos, entendeu? Vamos supor que eu consiga quitar. Se eu conseguir quitar, então esse contrato normal de compra e venda, então ele diretamente não traz os direitos possessórios. Não traz. Ou pode considerar que traz. Não traz. Na verdade, de fato não traz. Se pegar um juiz, uma juíza que não conhece o assunto, que acaba levando de qualquer jeito, que é bom para nós, é ótimo, né? Acaba entendendo que esse contrato é um justo título de boa-fé. Para você não correr esse risco, o que eu orientaria você fazer? Faz um aditivo, já que você tem amizade com ele, gente boa, faz um aditivo. Faz um aditivo, aditivo o que é? Consertando o contrato anterior. Nesse aditivo vai constar o quê? Que ele vendeu a posse, os direitos possessórios que ele tinha sobre o imóvel, por um lápis constou compra e venda, mas ele vendeu a posse. Não vai invalidar o contrato que foi feito, não vai. O aditivo é algo honesto, de boa fé, só vai consertar o título e os termos adequados para você poder usufruir da soma da posse, entendeu? Perfeito. E aí uma última questão, para o uso capião ele ser válido, eu tenho que ter a posse pacífica do imóvel, né? Tem. Na verdade são 3 requisitos, posse, mansa e pacífica. A posse tem que ser mansa e pacífica e tem que ter o animus domini, né? Então, 3 requisitos para ficar didático, posse, mansa e pacífica e animus domini. Animus domini é a alma de dono, você tem. Quem faz benfeitorias no imóvel se sente dono. Então, em relação a isso, não resta dúvida. Agora, a posse tem que ser mansa e pacífica. Você tem tudo para ganhar uso capião. Você tem tudo. O fator que está atrapalhando um pouquinho é esse imóvel financiado, né? Porque pega um juiz, uma juíza, vai fazer confusão, vai achar que você está fazendo uso capião do imóvel da Caixa. E não é. É uma ação declaratória. Por isso, para diminuir esse risco e ganhar em primeiro grau, o ideal era você fazer o quê? A quitação, entendeu? Perfeito. E se eu quitar e até sair a sentença desse uso capião... Aí já está no nome dele. Aí está no nome dele, você já conseguiu. Não, está no nome dele, e se cair penhoras nessa matrícula... Quem tem a posse é você. Aí você faz o embargo de terceiro. Fala, opa, peraí. Eu sei que vocês estão indo com muita sede ao pote porque o imóvel acabou de ir para o nome dele, mas deixa eu explicar. Quem quitou foi eu, ao comprovante. Inclusive, eu tenho a posse, entendeu? Entendi. E a questão da posse mansa e pacífica, o que derruba a mansa e pacífica? O que derruba a posse mansa e pacífica são as ações petitórias e processórias, né? Reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório e as ações as petitórias, que são a reivindicatória, emissão na posse. Se alguém remata esse imóvel no leilão, pode fazer contra você o quê? Uma ação de emissão de posse. Por isso esse uso capião é interessante para te proteger. Se você ganhar, a intenção é ganhar, melhor ainda. Mas vamos dizer que você não consiga o dinheiro para quitar, né? Você não é obrigado a conseguir. Tem outras despesas, você vai perder o uso capião, mas você usou ele para se blindar. Aí você vai fazer o quê? A hora que você conseguir quitar, você vai distribuir uma ação do uso capião, entendeu? Ou no dia seguinte você já distribui uma ação do uso capião, não faz coisa julgada. E no caso, no meu caso, como não teve leilão, não teve ninguém tentando me tirar do imóvel, nada desse tipo, então eu tenho a posse mansa e pacífica.
você tem a posse mais pacífica. Certamente você tem. O simples fato de cair uma penhora na matrícula do imóvel não retira a posse mais Não, pacífica. não. É uma questão registral, né? Mas para você não muda nada em relação aos seus direitos. Maravilha. E aí um outro ponto, no caso... Mas você entendeu como o seu uso capião é mais estratégico que propriamente você ganhar? Porque você precisa de um documento. Claro que você tem um contrato, mas é muito pouco, você está vulnerável. Um uso capião da mente, você tem a súmula 237, você tem um protocolo de uso capião, você consegue se segurar se algo acontecer, né? Se o imóvel for para leilão. Independente se você for perder a ação no final. Porque se o juiz ou a juíza entender que o imóvel é da Caixa, você perde a ação. Então, o Não, ideal... não, mas vamos trabalhar na tese que eu vou conseguir quitar isso, seja antes de entrar com a ação ou durante a ação. Tendo o imóvel quitado... Você vai ganhar ação, vai ganhar ação. E mesmo se perder a ação em primeiro grau, você vai recorrer e vai ganhar em segundo grau, entendeu? Muito provavelmente você vai ganhar em segundo grau. E como é que o senhor funciona? Como é que o senhor trabalha? O senhor pega o processo direto ou o senhor trabalha em conjunto, às vezes, com o advogado? Não. Eu atuo no Brasil todo. Eu tenho OAB, né, suplementar, inclusive, para atuar no Brasil todo. O meu escritório funciona assim, ele fica em São Paulo, é próprio. Eu tenho uma equipe de 5 advogadas que me ajudam, registrada a CLT. Tem a Maria, que você conheceu, que cuida da minha agenda, a Sara. Tem a Ana Paula, que é a gerente do escritório. Lá tem o Melker, da parte administrativa, a Tamires. Então, é um escritório pequeno, artesanal, mas que tem uma infraestrutura de escritório grande, porque eu advogo para o Brasil todo, né? Então, eu trabalho com muito cuidado, mas atuo para o Brasil todo. E eu advogo para pessoa física, né? Pessoa física, pessoa jurídica, mas contratos avulso. Eu não faço aquela advocacia, até fiz, eu advoguei para o Bradesco durante alguns anos, mas não é o que eu quero, é uma advocacia sem qualidade, né? Copia e cola, e eu não trabalho assim. Então, posso ajudar sim. Se você precisar e se quiser, eu atuo no Brasil todo.